Muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe, iniciando mais um dia para a glória de Deus. Bom, o dia de hoje iremos falar um pouquinho sobre partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele, está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 10. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isto é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Suas lições de vida, que é as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu. E as boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por Ele e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Não, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não-cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua, portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhar, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios. E as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não-cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento, pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutaram sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho.
e depois memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer a Jesus. Segundo, como percebi que precisava de Jesus. Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus. E quarto, a diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida, por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas, a menos que as tenha anotado. Você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos.
Não posso me manter em silêncio. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico, que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisto. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo treinamento no mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos, tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o seu filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-lhe em amor e compartilhando as boas novas. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história.
Presenteie-as com este livro, leve-as para jantar, ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa. Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer? Eu estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir a nossa missão. Amém? Partilhar nossa mensagem de vida é contar sobre o que Deus tem feito por nós. Deus, Ele quer que levemos sua palavra ao próximo. Será que temos feito isso? Será que temos contado às pessoas ao nosso redor o que Deus tem feito por nós? Quem é Deus na nossa vida? Ou será que estamos deixando passar, simplesmente ficando quietos, silenciosos, não contando as boas novas? A mensagem de vida, ela é dividida em 4 partes. O seu testemunho, as suas lições de vida, as suas paixões devocionais e as boas novas. A mensagem de vida, ela inclui o seu testemunho. E o seu testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Todos nós temos uma história para contar. Temos inúmeras coisas para falar, contar para as pessoas. Diante de alguns desafios que Deus nos ajudou a passar, mas muito mais que isso, temos um testemunho a contar da nossa vida com Deus, quando aceitamos a Jesus. Como era a nossa vida e como ficou a nossa vida após aceitarmos Jesus. Precisamos levar as boas novas, precisamos contar às pessoas. Todo mundo tem algo para compartilhar. O que Deus fez, seja ele alegre ou triste. E aqui ainda a Bíblia diz: estejam prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. E aqui temos 4 partes para fazermos a lista, para estar memorizando sobre como é escrever o nosso testemunho. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus, como percebi que precisava de Jesus, como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus faz em minha vida. Então temos muito a contar às outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. A sua mensagem de vida, ela inclui as lições de vida que você aprendeu. Quantas coisas você aprendeu?
e podemos compartilhar com as pessoas. Aqui fala, a segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Eu acredito que você tenha inúmeras experiências com Deus e que você pode compartilhar com as pessoas. Aqui adiante, ainda vemos pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que você tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. E algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. Então o que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus ensinou durante a expectativa? O que Deus ensinou com a doença, com a decepção? O que aprendi com a minha família, igreja, relacionamentos, grupos que pertenço e os que me criticam? Então, cada uma dessas coisas, o que você aprendeu? O que Deus te ensinou através dessas coisas? A cada uma delas, Deus extraiu algo de nós e temos lições dentro delas. Temos muitas histórias para contar. Temos muitas histórias para compartilhar. E sabemos que através dessas histórias, dessas experiências, podemos alcançar pessoas para Jesus. Porque às vezes a sua história é algo parecido com o que alguém está passando. E ela não sabe como resolver. Ela não sabe como fazer com tudo aquilo, processar tudo aquilo. Mas você já passou. Então você sabe como é. Você sabe como auxiliar, você sabe compreender a todas essas questões. Aqui, nessas perguntas, quando foi feita, eu falo que eu passei por todas elas. Com o fracasso, com a falta de dinheiro, com a depressão, com a expectativa, com a doença, com a decepção. O que aprendi com a família, com a igreja. A cada uma delas, Deus me ensinou algo diferente. A cada uma delas, eu escrevi uma história com cada situação. Então são experiências que temos diante de cada uma dessas coisas. E muitas das vezes, quem está passando por isso agora, você pode auxiliar. Você pode falar, olha, eu já passei por isso. Aconteceu assim, assim, assim comigo. Deus fez assim, assim, assim comigo. A sua história de vida é testemunho para outras pessoas. E a realidade é que as pessoas gostam de ouvir o que é real. Muitas das vezes não gostam de ficar ouvindo citação de teólogos, de pastores, de pessoas famosas. Ela quer algo real. Ela precisa de algo real. De alguém que realmente passou. Não é de alguém que estudou o caso, mas de alguém que passou pelo caso. E o que Deus fez no caso dela. A mensagem de vida inclui sua paixão pelas coisas de Deus. Quanto você é apaixonado pelas coisas de Deus, o que Deus te coloca, o que Deus te pede para fazer. A mensagem de vida inclui as boas novas. As boas novas de Deus. O céu que nos espera. Um lar de paz. Tudo aqui vai ficar. Então, às vezes corremos atrás de pessoas, de coisas, de fama, de dinheiro, quando na verdade tudo isso vai ficar. Precisamos correr atrás de Jesus. Precisamos caminhar com Jesus.
Ele é o único e suficiente. Com Ele todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que nos falta, Ele vai nos acrescentar. Com Ele temos vida eterna, com Ele temos vida plena. E às vezes ficamos numa busca desenfreada pelas coisas que vão ficar, pelas coisas que passam, pelas coisas que nos alegram no momento e depois já nos deixam tristes novamente, porque não preenche o vazio que temos, não preenche a dor que sentimos. Temos um espaço do tamanho de Deus nos nossos corações, que é só Ele que pode preencher. E Ele quer preencher esse espaço no coração de cada um de nós. Ele quer usar as nossas vidas para que sejamos testemunhas do seu Evangelho, para que possamos compartilhar as boas novas àqueles que não creem em Deus, aqueles que estão sem esperança, que estão já desanimados, que não têm saída, que não têm uma perspectiva de vida. Comece a contar a sua história, comece a contar o seu testemunho, as suas experiências. Talvez algo que você passou é algo que a pessoa está precisando ouvir para ela saber que também é real, que acontece com todo mundo, mas que tem uma solução, que não está totalmente perdido, que não é uma situação sem causa, não é uma situação que não tenha solução, não é nem sem causa, né? A palavra correta seria sem solução. Não é uma causa sem solução, é uma causa solucionável, que tem solução, que dá-se um jeito. Então é tempo de abrirmos as nossas bocas, proclamar o Evangelho de Deus. Há muitas pessoas gritando por socorro, há muitas pessoas gritando por uma solução dos seus problemas, por alguém que os atenda, por alguém que os compreenda, por alguém que os abrace, por alguém que leve uma palavra de esperança. Por quê? Porque muitas das vezes o que a gente mais vê é o quê? Apontamento de dedo. Mas você fez isso, mas você é assim, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Já vi inúmeras pessoas cristãs, em vez de falar do amor de Deus, mostrar o amor de Deus como realmente é, apontar erro de pessoas e falar, não, você vai para o inferno. Você tá assim, você tá fazendo errado, você vai para o inferno, é para o inferno que você vai. Nós não somos juízes para dar decreto na vida de ninguém, mas precisamos tomar cuidado com as nossas bocas, porque a nossa boca ela tem um poder tremendo, ela tem poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. Precisamos levar o amor de Deus, precisamos fazer o que requer. Para onde ela vai no final, não compete a mim. Deus sabe todas as coisas, Deus irá julgar todos. Mas eu preciso, a minha parte é levar o amor de Deus. A minha parte é contar as boas novas de Deus. A minha parte é compartilhar das minhas experiências. É falar do amor de Deus e mostrar que Deus tudo pode. Que Deus pode transformar, que Deus pode restaurar. Nas situações mais impossíveis que você acha que não tem solução, Deus, Ele pode. Deus, Ele usa cada situação da nossa vida para um propósito. E muitas das vezes não compreendemos, não entendemos, mas Ele sabe. Precisamos apenas confiar, precisamos apenas descansar, sabendo que o propósito de Deus está sendo cumprido. Mas eu preciso também fazer a minha parte. Eu não posso mais me calar.
Eu não posso mais só guardar para mim o que Deus tem feito, o que Deus tem falado, o que Deus tem operado. Porque pode ser que através de um milagre que Deus faça na minha vida, pode ser que através de um testemunho que eu conte do que eu passei, do que Deus fez comigo, esse testemunho alcance vidas, alcance algo extraordinário que Deus tem e a pessoa possa compreender, tem solução a minha causa. Não está totalmente perdida. Satanás, ele quer nos distrair a todo momento. Ele quer nos desfocar. Ele quer fazer com que fiquemos calados diante das situações que Deus nos permite passar. Ele não quer que contemos as boas novas. Ele não quer que compartilhemos do amor de Deus. Então ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar fazer de tudo para que você se cale, para que você não fale. Mas é hora de lutarmos. É hora de continuarmos, arregaçarmos as mangas e caminhar e fazer a vontade de Deus. Compartilhar o que precisamos compartilhar. Contar os nossos testemunhos, as nossas histórias. Porque pessoas ao seu redor, você pode alcançar elas para a glória de Deus. Através da sua vida, você pode alcançar elas, porque ela vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Ela vai ver a diferença de quem acredita e de quem não acredita. Ela vai ver que mesmo diante de todas as situações mais difíceis, mais desafiadoras da sua vida, a forma que você passa, ela vai ver a diferença. E ela vai querer conhecer esse Deus que tem te ajudado a enfrentar todos os desafios. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E Deus possa fazer com que você se abra, que você compartilhe das boas novas de Deus. O tempo é curto. Cristo está voltando. Os dias passam velozmente. Mas podemos fazer a vontade de Deus ainda. Ainda estamos tendo chance de compartilhar as nossas experiências, de falar do amor de Deus, para que as pessoas o aceitem enquanto ainda é tempo. Deus, ele ainda bate na porta, mas haverá um dia que ele não mais irá bater. Haverá um dia que você vai bater e não vai mais se abrir. Então corre para os braços de Jesus. Aproveite enquanto você está tendo chance de entrar com Jesus à casa do Pai. Porque os dias estão muito breves. Logo se findará. E talvez você não tenha chance mais de entrar. Então que Deus te abençoe, que você tome uma decisão de falar do amor de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite-o. Você vai ver quão maravilhoso é você viver diante de Deus. Você vai ver a sua vida ser transformada. Aqui, como já falamos todos esses dias, não será um mar de rosa a sua vida. Mas em todos os desafios, em todas as dificuldades, Deus irá com você. Será leve. Será de uma forma que você tenha certeza de que Deus está no controle da sua vida. E Ele vai fazer o que é melhor para ser feito. Mesmo que você perca, mesmo que você não ganhe, mesmo que seja ao contrário de tudo que você pensa. Mas Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E vai acontecer o que Ele tem para a sua vida, de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. O tema de reflexão é: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Deus quer dizer algo ao mundo por seu intermédio também. O versículo para memorizar é: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro
3, versículo 15 e 16. A pergunta para meditar é: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Então medita um pouquinho hoje, olha bem para dentro de você, olha a sua história pessoal e veja com quem Deus quer que você compartilhe, quem está precisando que você compartilhe da sua experiência. E você possa falar do amor de Deus, você possa contar a sua experiência, que você possa se abrir, todo medo Deus possa estar lançando fora, e você coloque na posição de obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Pai querido, Pai de amor, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Tu possa estar nos fortalecendo, nos amparando. A cada um de nós, ó Pai, o Senhor nos dê um dia de paz, um dia tranquilo, nos sustentando e suprindo, Senhor, as nossas necessidades, ó Pai. Senhor, que através das nossas histórias, das nossas experiências, Senhor, possamos alcançar, ó Pai, pessoas para o Teu reino, Senhor. Que possamos ser testemunhas do Teu Evangelho, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Cumpra, Senhor, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça, um dia de paz, um dia tranquilo, que Deus possa estar aí na vida de cada um de vocês, sustentando, amparando, suprindo as suas necessidades, entrando com providência em tudo aquilo que você necessita, que você precise. Fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente, um forte abraço a todos vocês. Seguimos aí para a reta final, contando aí, faltando poucos dias, que Deus continue nos abençoando. Um beijo grande a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até mais!